Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos caríssimos, estamos no mês de maio, mês dedicado à Virgem Santa Maria, Mãe da Igreja, Mãe de cada um de nós. Deus, no seu eterno desígnio de amor, criou o homem somente por amor. É por isso nós chamamos Deus é amor. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas o homem não viveu este amor e traiu Deus. E assim pecou. Então, Deus não abandonou o homem à sua sorte, mas Deus veio para salvar a humanidade perdida no pecado. Então, neste mistério eterno de salvação da humanidade, Deus deu à humanidade duas armas poderosas para a sua salvação, para a salvação da humanidade. Duas armas poderosas. Então, essas armas, aparentemente, muito simples. A primeira da qual é, como São Paulo nos ensina, que é a cruz. Loucura para os gregos e vergonha para os romanos. E o segundo, e o mais importante, sobre o qual vamos falar agora, é o Santo Rosário. Vários papas, ao longo do tempo, na Igreja, ensinaram e estimularam a Igreja a sempre olhar para Maria, rezando o Santo Rosário, ou seja, o terço. Então, qual é a importância do Santo Terço? Para compreender a importância do Santo Rosário, devemos conhecer o mistério da salvação da humanidade. Então, o mistério escondido desde toda a eternidade, como São Paulo nos fala, é Jesus Cristo. Cristo é o mistério da salvação, por assim dizer. Deus criou o homem na sua imagem e semelhança, e este mistério sobre o qual todo o Antigo Testamento fala. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo como promessa de Deus para a salvação da humanidade. O Novo Testamento é o cumprimento de todas as promessas, como o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, explica aos discípulos a caminho de Emaús. Jesus Cristo explica toda a Torá, que é a lei, os profetas e os salmos. Então, Jesus Cristo é o cumprimento de tudo isso. Então, o Santo Rosário é compêndio de doutrina cristã, porque doutrina cristã tem quatro partes importantes, que é, primeiro, o credo, segundo, oração do Senhor ou oração dominical, que é o chamado Pai Nosso, e o terceiro, os 10 mandamentos, e por fim, a quarta parte são os sacramentos. Então, são quatro importantes partes da fé. Então, tudo isso está resumido no Rosário. E, numa só palavra, a nossa fé está resumida na cruz. É por meio da cruz que Cristo salva a humanidade. Jesus Cristo aprendeu a obedecer a Deus Pai no sofrimento. Obedeceu no sofrimento, sofrendo na cruz, no suplício da cruz que
Jesus salva a humanidade. Por isso, Deus elevou o nome de Cristo sobre todos os nomes. E todas as línguas proclamam que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Diz São Paulo na sua carta aos Filipenses 2:11. Então, o rosário é compêndio de todo o mistério cristão, desde o Antigo Testamento até a Revelação. É isso que nós lemos, ouvimos e cremos. Toda a Bíblia está resumida no rosário, porque no rosário apenas meditamos os mistérios da salvação da vida humana, os mistérios da salvação da humanidade por meio de Cristo, que é meditada no rosário. Então, por que ela é importante e como ela é importante? Porque as doutrinas cristãs, como eu já disse, resumida em 4 partes, que é credo, oração do Pai Nosso e os 10 mandamentos, os sacramentos, tudo isso está resumido por quê? Primeiro, Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança e lhes deu tudo ao seu posto. Eles podiam comer tudo no jardim de Éden, mas apenas Deus tinha proibido para não comer o fruto de uma árvore. E foram enganados pelo diabo e comeram o fruto da árvore proibido. Assim entrou o veneno do pecado. Do pecado não é mais nada do que a desconfiança total em Deus. Este é o pecado original. Ora, já que este veneno invadiu toda a humanidade, Deus quis salvar a humanidade, dando-nos o antídoto deste veneno de uma outra árvore. Então, esta árvore é que é a cruz. Então, o fruto que brotou na cruz é o Cristo crucificado. É o corpo e sangue de Cristo que nós recebemos. E o Senhor oferece a si como fruto, como pão para a nossa vida, para alimentar a humanidade, para desinfetar do veneno do pecado dos primeiros pais, da desconfiança de Deus. O terço, ou seja, o rosário, se começa com persignação de sinal da cruz, que é a primeira arma. Depois, logo, rezamos o credo. No credo, há 12 artigos da nossa fé. Nesses 12 artigos é que acontece a proclamação querigmática da nossa fé, a saber, 7 verdades querigmáticas, ou proclamações de verdades da nossa fé, que é o primeiro, Deus é amor. O segundo, a realidade do pecado. O terceiro, a salvação por Cristo. E o quarto, fé com conversão. O quinto, Espírito Santo. O sexto, a comunidade que é a igreja. O sétimo, a vida eterna. Estas 7 verdades são proclamadas no credo, nos 12 artigos do credo. Por isso, toda oração, toda a proclamação do Evangelho sempre proclama pelo menos destas 7 verdades. Então, é isso que logo proclamamos ao iniciar o Santo Rosário. E a seguir, rezamos o Pai Nosso. Pai Nosso é aquela oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos. Os discípulos pediram ao Senhor para que Ele lhes ensine a orar. Então o Senhor ensina
que podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 6, onde o Senhor ensina que a oração não seja palavroso com muitas palavras. Na oração não sejais palavrosos como os gentios, que imaginam que hão de ser ouvidos graças à sua verbosidade. 6:7. Então, ele ensina o Pai Nosso. O Pai Nosso, como sabemos, é a oração ensinada por Jesus Cristo, nosso Salvador, onde é o próprio Jesus Cristo que reza esta oração. Porque na humanidade ninguém é justo como Jesus Cristo para realmente justificar diante de Deus Pai o pecado da humanidade. Por isso, mesmo que alguém reza sozinho, ele não está a rezar sozinho, porque é Cristo que reza nele ou nela. Ou quando uma comunidade reza, é Cristo que reza com a comunidade. Quando a igreja reza esta oração, é por isso que chamamos oração dominical. É o próprio Cristo que reza com a igreja. Porque diante de Deus é Jesus Cristo que se ofereceu como oblação, como vítima de expiação do pecado da humanidade. Então, é Ele, o justo do Senhor, que justifica toda a humanidade, e é Ele que perdoa todos, sofrendo por nós. Por isso, é Ele que reza. E depois desta oração, a segunda oração que rezamos no Santo Terço é a oração de saudação angélica. A oração de Ave Maria. Na oração de Ave Maria, a oração tem 3 partes, como São Tomás de Aquino nos ensina. A primeira parte é composta pela saudação do anjo Gabriel. Ave cheia de graça. Então, os anjos são seres mais superiores aos homens. 3 condições, porque são seres puros, seres santos e superiores aos homens, mas um ser superior ao homem, antigamente, no Antigo Testamento podemos ver, quando aparecem os anjos, seja Abraão e outros patriarcas, foram eles que fizeram vênia aos anjos, mas agora é o próprio anjo que faz vênia à Nossa Senhora, a Virgem Santa Maria, porque Maria é pura, é imaculada, sem pecado e é mãe de Deus. Então, ela é mais próxima do que os próprios anjos, do que Deus, do que homens. Então, ela é mais próxima, muito mais próxima do que anjos a Deus, Maria. E o segundo, e por isso o anjo faz saudação a Maria, Ave cheia de graça. E ela está cheia de graça, porque ela é mãe de Deus. Ela tem no seu ventre o próprio Criador, o próprio Deus, Jesus Cristo. Por isso esta saudação angélica, com admiração, com aquela alegria e com aquela surpresa, ele sauda a Maria. E a segunda parte é a saudação de Santa Isabel, a mãe de São João Batista, com presença de Mãe de Deus, com presença do próprio Salvador. Inspirada pelo Espírito Santo, a Santa Isabel sauda a Virgem Maria como bendita entre as mulheres, e o fruto do seu ventre, Jesus Cristo, também é bendito. E a terceira parte é a Igreja que faz a súplica, que pede a Maria que rezasse pela Igreja. Então, é uma oração tão bela,
E oração, toda esta oração é dirigida a Cristo. E usando essas palavras próprias da Bíblia, e como São João, no livro de Apocalipse, no primeiro livro, capítulo 1, 3, diz assim: Feliz o que lê e os que escutam a mensagem desta profecia e põem em prática o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, todos aqueles que leem, escutam e põem em prática são abençoados. Então, a oração do Pai Nosso, a oração da Ave Maria, tudo isso é mensagem bíblica, palavra de Deus. E o Verbo se fez carne. Então, o Verbo é a própria palavra de Deus, é o próprio Deus. Então, é esse que nós repetimos na oração do Santo Rosário. E, por fim, depois da Ave Maria, usamos a saudação e glorificação da Santíssima Trindade, rezando glória ao Pai, Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Então, é a saudação com que a Igreja, cada um de nós, louvamos a Santíssima Trindade, honramos a Santíssima Trindade, assim como o povo de Israel deram cerco das muralhas de Jericó e fizeram combate, não com armas, mas sim com louvor a Deus Pai. E com seus louvores, eles conseguiram vencer os inimigos e as muralhas caíram. Então, as muralhas inimigas hoje caem com a palavra de Deus. Então, a própria palavra de Deus, nas palavras de São Paulo, carta aos Efésios, nos ensina como rezar. Porque a oração é um combate, e neste combate não devemos combater sozinhos, mas devemos pedir e devemos pedir a Deus e devemos ter as armaduras de Deus. São Paulo diz: revesti-vos de armadura de Deus para terdes a capacidade de vos manterdes de pé contra as maquinações do diabo. Porque a nossa combate, como ele continua a dizer, porque não é contra os seres humanos que temos de lutar, mas contra os principados, as autoridades, os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que estão nos céus. Então, São Paulo está referindo aos coros angélicos caídos. Então, eles, o segundo coro, que são responsáveis pela natureza. Então, são esses espíritos malignos que caíram. Outrora eram anjos criados por Deus, mas eles revoltaram contra Deus, agora são anjos caídos que sempre estão em guerra contra Deus e contra nós. Então, por isso, para lutar contra eles, nós temos que ter a armadura divina. Por isso, o salmista, no Salmo 35, nos ensina como rezar. Julga, Senhor, aqueles que me acusam, combate os que me combatem. Toma a armadura e o escudo e vem em meu auxílio. Empunhe a lança e a espada contra os que me perseguem. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Então o salmista pede Deus para combater o combate. É o que devemos fazer. É o que o próprio Senhor nos ensina. Várias vezes ao longo do Evangelho o Senhor nos ensina. Se um bandido quer vir roubar uma casa, primeiro ele tem que atacar o dono da casa, ou sentinela. Então, sentinela tem que ser forte. Então, a sentinela que Deus colocou na nossa vida é o próprio Salvador, o próprio Cristo. E Cristo está disposto para lutar por nós. É Ele que se ofereceu na cruz por nós e redimiu-nos e oferece-nos a Deus Pai como filhos. Então, a armadura
que temos é a própria palavra de Deus. Então, é esta palavra que nós usamos na nossa oração. O próprio Pai Nosso, como eu já disse, é o próprio Cristo que reza. Então, é Ele que luta por nós e conosco contra os espíritos malignos. Então, é esta oração que rezamos no Santo Rosário. E, ao longo de cada decena, introduzimos os mistérios de vida, sofrimento, morte, ressurreição. Ao introduzirmos os 4 mistérios principais, seja mistérios gozosos, mistérios dolorosos, mistérios gloriosos e mistérios luminosos no Santo Rosário. Assim, meditamos a própria palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E, para terminar, para falar do Rosário, não podemos pensar que o Rosário é uma coisa nova. Não. O Rosário está contemplado mesmo no Antigo Testamento. Podemos verificar no segundo livro de Macabeus, capítulo 15, versículos 15 e 16. E Jeremias, estendendo a mão, entregou a Judas uma espada de ouro. E ao dar-lhe, disse: toma esta santa espada, dom de Deus, com o qual triunfarás dos inimigos. Certamente, como São Paulo nos ensina, quem são os nossos inimigos? Os inimigos não são os homens. Homens são peões, peças nesta luta. E a nossa luta não é contra os homens, porque os homens, toda a humanidade, são os nossos irmãos. Humanidade pela qual Cristo derramou o seu sangue. Por isso, a nossa luta nunca é contra os homens, mas sim contra as forças nefastas, diabólicas. Essas forças diabólicas, nós devemos lutar com fé e com Cristo. É Ele que luta. Então, a espada que o livro de Macabeus está a referir é o Santo Terço, o Santo Rosário, porque espada de ouro, como sabemos, não podemos usar numa luta, numa guerra. Podemos ver os templários no antigamente, os guerreiros usavam a espada. Então, ouro é um metal muito fino. Ela não tem consistência. Mesmo para fazer joias, é preciso misturar ouro com outro metal consistente para que ela tenha forma e consistência para fazer joia, ou seja, o que for que seja. Em si só é impossível usá-la no combate como uma espada. Uma espada tem que ser um ferro consistente, tem que ser de ferro do aço, então é que é própria para a guerra. Por isso, este ouro é uma linguagem simbólica em que Deus esconde o mistério da salvação. Então, esta arma é que o Senhor ofereceu à Igreja, a cada um de nós, que é o Santo Rosário, em que meditamos os mistérios da nossa salvação, a vida de Cristo. Então, a primeira arma é a cruz. E o fruto que temos, o fruto desta árvore, que é o Cristo, que devemos comer este fruto, para que tenhamos vida e vida eterna. E Cristo diz no Evangelho, Ele veio dar a vida, e vida plena, e vida eterna. Então, é sobre este fruto, sobre esta árvore e fruto, é que o Santo Rosário fala. E tudo isso está desde o Antigo Testamento, desde Gênesis até Revelação. É isso que nós meditamos no Santo Rosário. Então é o fruto que nos dá vida e vida eterna, que é o que está contido nesta árvore que é a cruz. É sobre ela que o Santo Rosário
nos ajuda a meditar e contemplar. E para a nossa santificação, como Santa Teresa de Ávila nos ensina, é preciso fazer oração vocal e mental, contemplação. Então, oração vocal nós rezamos como oração vocal o Pai Nosso e Ave Maria, Glória ao Pai. E como oração mental, introduzimos em cada decena mistérios da vida de Cristo para meditar, para contemplar. E não contemplamos e não bajulamos a Maria. Maria é como qualquer um de nós, uma criatura de Deus, mas não estamos a contemplar a Maria, estamos a contemplar aquele fruto bendito que Deus nos deu na árvore de vida, que é a cruz. E este fruto que devemos tomar para que tenhamos a vida. Este é o Santo Rosário. É por isso todos os santos adoraram esta bela oração. Ela pode ser rezada em qualquer parte do mundo. Na igreja, como maneira festiva, quando estamos a viajar, quando estamos a trabalhar, no carros, no comboios, dentro de casa, e agora, neste tempo, para honrar a Maria, nós podemos rezar o Santo Rosário em qualquer parte. Mas ela ajuda-nos a alcançar a vida. E cada vez que nós repetimos Ave Maria, toda a Assembleia dos Santos rezam conosco. Os santos lá no céu. Os que estão no lugar de purificação no purgatório. E toda a igreja cá na terra, todos juntos, rezam conosco. E o Pai Nosso, o próprio Cristo que reza conosco. Então, é o próprio Deus que reza conosco. É o próprio Deus que quer a nossa salvação. Por isso, ela é cristológica, como diz São Papa João Paulo II na sua carta encíclica Rosário Virginis Maria, o Rosário da Virgem Maria, publicada em 2002. Então, caríssimos irmãos, vamos rezar o Santo Rosário, porque ela é muito mais poderosa do que qualquer arma nuclear. Ela nos protege contra todos os ataques diabólicos. Por isso, todos os santos rezaram o Santo Rosário. E se salvaram. E hoje, cada um de nós podemos aproveitar esta arma que Deus nos deu, esta espada de ouro que Deus nos deu como prenda para combater os nossos inimigos. E São Paulo nos ensina quais são os nossos inimigos, os espíritos malignos, definitivamente. E com Deus podemos combater. E São Cipriano nos ensina, cada um de nós batizados, somos portadores de Deus, teóforos. E sendo portadores de Deus, é o próprio Deus que está em nós. E no Evangelho de São João, Cristo nos ensina que Ele enviou o Espírito Santo para estar conosco sempre, para nos ensinar, para nos instruir. E São Paulo nos ensina, é o Espírito Santo, sabe o que é melhor para nós, e o Espírito Santo reza em gemidos inefáveis. Então, tudo isso acontece na reza do Santo Rosário. Por isso, o Rosário é um compêndio de toda a doutrina cristã, é um compêndio de mistério da salvação da vida humana. Por isso, quem tem terço na mão tem uma arma poderosa. E com ela, não somente se salva a humanidade. Por isso, a Virgem Maria, mesmo em Fátima, em outros lugares, sempre recomendou esta bela oração. Então vamos pedir as graças necessárias à Santíssima Trindade. Vamos pedir a ajuda dos santos.
e santos anjos de Deus para nos ajudar nesta reza. E por fim, a nossa doutrina cristã, que seja o credo, seja a segunda parte principal, que é o Pai Nosso, seja os 10 mandamentos, que nos ajudam a viver a virtude teologal de amor. Tudo isso está contido no Rosário. Porque Deus deu o mandamento de amor que os primeiros pais não viveram. Então foi Cristo que veio viver e redimiu a humanidade. Então o mandamento de amor que Cristo nos deixa é amor a Deus e amor à humanidade, amor ao próximo. Então as virtudes teologais, a fé, a esperança, a caridade é vivida ao rezar o Santo Rosário. E para nos ajudar a viver essas virtudes, o Senhor instituiu os sacramentos. Então, os 7 sacramentos que nos ajudam